Inocência, da Rádio Band, lá na Grande Dourados, a cidade onde eu nasci, e também da Rádio Band em Paranhos. Vocês estão no Mato Grosso do Sul inteiro, parabéns. Muito obrigado, deputado. Inclusive, Parece eu, né, andando por tudo, por tudo quanto é lado. tudo quanto é Qual é o lado, município do graças a Deus. estado? Eu, Todos os 79 municípios? há muitos anos, eu advogo já há mais de 20 anos aqui no Mato Grosso do Sul e eu tenho clientes em todos os municípios, sem exceção. Eu já os conhecia todos e depois do mandato, já no primeiro semestre, eu me encarreguei de percorrer todos eles para recolher as demandas e, na época, montar a estrutura do Partido Liberal e, na sequência, para prestar contas. E agora eu só estou esperando uns projetos de lei mais críticos não passarem no Congresso, ver se a gente consegue derrubar definitivamente, para que eu possa atualizar essa agenda e voltar a andar por tudo. Pra você ter uma ideia, ano retrasado, eu fiz todos os municípios em 20 dias. Muito município em tão pouco tempo. E em todos uma palestra de 1h30, 2h30. Eram uma média de 4 por dia. Não vou dizer para você que é tranquilo, mas dá para fazer. Certo. Ô, deputado, eu acho que eu me lembro, a última vez que eu entrevistei o senhor aqui, pelo menos aqui no nosso estúdio do Giro Estadual de Notícias, né, foi durante a campanha do senhor. O senhor esteve no estande da Expo Grande no ano passado, mas não foi eu que entrevistei o senhor. Que na exposição foi ano retrasado. Ano passado eu acredito que eu já estava um pouco enfermo, foi mais ou menos essa mesma época. Ah, foi 2023, verdade, Isso, verdade, isso mesmo. Então, deputado, muitas coisas aconteceram até então, né? exatamente. Inclusive, eu queria que o senhor fizesse um balanço aqui um pouquinho mais sobre os trabalhos do senhor na Câmara dos Deputados, né? Eu me lembro que durante sua campanha o senhor estava bastante animado, viajando bastante no estado de Mato Grosso do Sul. E qual que é o principal balanço que o senhor faz a respeito? Rapaz, é muita coisa, cara, é muita coisa. O que eu posso dizer para você é o que eu falo para todos os jornalistas que falam comigo, desde todos o Mato Grosso do Sul até o pessoal de lá, desde a Folha, os jornalistas da Globo e todos sem exceção. Perguntar absolutamente tudo que você quiser, que eu vou te responder, você só tem que deixar eu responder. Mas, no geral, cara, não teve muita novidade para mim, porque as pessoas aqui não sabem, mas a minha advocacia, ela tinha uma atuação muito forte em Brasília também. Então, além de advogar no direito agrário, direito do agronegócio, há mais de 20 anos, no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso, no Paraná, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul e também em São Paulo, agora também em Goiás, eu fazia um trabalho de assistência legislativa e captação de recursos. Então, eu, por ter um escritório sediado em Brasília, existe um serviço de advocacia que é denominado advocacy, que é você orientar os parlamentares, poder dar o parâmetro técnico, construir uma linha de argumentação para determinado tema ser pautado. Por exemplo, na questão de armas, que é o meu principal tema e é o que eu me dedico a maior parte do tempo, independente de qualquer outra coisa, eu consegui fazer passar na Câmara Federal e também pautar 5 vezes consecutivas na CCJ do Senado. Isso eu era advogado, além de travar vários projetos de lei que são ruins, e por ironia do destino, um que eu travei no Senado passou ano passado, e essa semana, como eu estava cuidando de um outro projeto de lei, porque não dá para você fazer tudo ao mesmo tempo, ele foi votado na Comissão de Segurança Pública e não derrubaram. Ele vai ser pautado de novo e eu vou derrubar. Então, toda essa tramitação, essa construção, e também, por exemplo, se você tinha um projeto de qualquer, desde obras até cultural, e não sabia qual ministério buscar o recurso ou como fazer a construção do recurso, esse era um trabalho, um serviço que eu prestava. Então, os trâmites dos corredores do Congresso e dos ministérios é algo que não era novidade para mim, é um ambiente que eu frequentava desde 2005. O que me causou muita diferença, Carlos, que eu estranhei, é que quando você está lá como advogado, ou então como você está lá como ativista, que é o caso, muitas vezes eu ia como ativista por direitos e garantias fundamentais, pelo direito à legítima defesa, ao acesso a armas de fogo, a recepção ela é de um jeito, e posso dizer para você, é bem mais agradável. Quando você está lá como um parlamentar, existe uma hostilidade, principalmente das pessoas que compartilham do mesmo espectro ideológico que você. É bem peculiar, é bem inusitado isso aí. Isso sim me chamou a atenção. Então, como o movimento que eu fundei, que é o ProArmas, ele está em todos os estados do Brasil, e em todos os estados do Brasil ele apoia políticos e apoia candidatos. Para você ter uma ideia, no pleito de 2022, muita gente aqui no Mato Grosso do Sul não me conhecia nem conhecia o meu trabalho político, normal.
Só que no Brasil, o meu trabalho é muito conhecido ao ponto de eu ter colaborado com a eleição de 17 deputados federais. Para você ter uma ideia, a bancada que eu elegi tem 5 deputados federais a mais do que o PSDB inteiro. Eu gosto de usar o PSDB como exemplo porque eu acredito que eu sou o único político que abertamente enfrenta o PSDB no Mato Grosso do Sul. Mas volto a dizer, o partido não tem nada contra pessoas. Eu acho que o cristão ele tem a obrigação de respeitar e amar as pessoas, embora tenha diversidade de pensamentos e não concorde, como eu não concordo e abomino a questão ideológica de todos. Então, dentro dessa perspectiva, Carlos, e para que eu não transforme isso numa longa história e vire um podcast, o fato é que isso me chama atenção. Quando você é simplesmente um ativista, todos os políticos querem a sua participação, quando você é um colega, por uma razão que eu ainda não consegui compreender, eles olham para você como se fosse uma espécie de concorrente ou que estivesse buscando espaço. E eu creio que na política, e eu estou tendo dificuldade bastante de entender isso aí, funciona assim, tudo que você diz é ao contrário. Porque mesmo aqui dentro do Mato Grosso do Sul, eu desde o começo para os demais políticos que se identificam como de direita, eu sempre falei, olha, não tenho intenção de ir para o executivo, não tenho essa pretensão, não tenho esse fetiche, eu não acredito naquele perfil de eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Eu acho que todas as disputas são uma construção e o executivo eu acho um desafio bem complexo, principalmente na realidade do Mato Grosso do Sul. Sempre deixei isso bem claro e falava que a minha presença no executivo seria por conta de alguma necessidade de grupo e não um desejo pessoal. E parece que entenderam justamente o oposto, tanto que o pessoal que tem a pretensão ficou bastante chateado comigo na época, isso aí lá atrás, lá no final de 22, 23, como se eu quisesse disputar a prefeitura a todo custo, que foi justamente o oposto. Tanto que se eu tivesse feito como alguns colegas de outros estados, os deputados eleitos do PL, que desde o começo bateram o pé, que queria vir a prefeito das capitais, eu teria construído uma pré-candidatura sólida, coisa que eu não fiz. No final, acabei tendo que lançar meu nome como pré-candidato, quase que por conta de uma ironia do destino, né? E lá em Brasília é a mesma coisa. Eu falo sempre para um grupo que eu faço parte, para o pessoal da direita, para o pessoal do partido, que eu não tenho pretensão de disputar espaços relacionados a cargos e emendas, que a minha estrutura de trabalho ela é voltada para pautas específicas, porque as minhas pautas são muito bem definidas e a minha agenda legislativa é muito bem definida. E por ser advogado há mais de 20 anos, professor de direito constitucional, professor de direito processual, professor de direito empresarial, professor de direito administrativo, eu consigo, e isso não é um grande mérito, nem demérito de ninguém, mas por experiência, por prestar assessoria como profissional da área para os parlamentares já há muitos anos, como eu disse, desde 2005, eu consigo enxergar a grandeza e a importância que é do trabalho do legislativo. E o que eu vejo no parlamento é que são poucos parlamentares que têm essa compreensão. E não digo que isso seja de uma maneira dolosa ou culposa, mas é simplesmente uma constatação. Existe uma preocupação muito grande dos políticos de fazer a política, e quando eu digo fazer a política, é construir base, preparar sua reeleição, tratar de temas que tangem mais o executivo, execução de obras, assistencialismo, mas uma preocupação legítima com o aprimoramento do arcabouço jurídico brasileiro, poucas pessoas que têm essa pretensão e outras ainda menos que compreendem a importância disso, entendeu? Então, meu foco é nesse. E aí eu sempre falo para as lideranças, olha, eu não sou um adversário na disputa de espaço, eu não vou ficar me acotovelando para ser, por exemplo, líder da minoria, ou líder da oposição, ou presidente da comissão A ou B. Mas eu peço a gentileza e a grandiosidade de vossas excelências que não, eu vou usar uma expressão um pouco chula, que não façam suas necessidades em cima das minhas pautas. Não esculhambem as minhas pautas para que vocês possam fazer proselitismo político. O ouvinte que está nos acompanhando aí por todo o Mato Grosso do Sul, eu vou traduzir para vocês no meu francês clássico. Não ferrem a população brasileira para poder fazer palanque. É esse o meu ponto. Eu não brigo por cargo, eu não brigo por espaço. Você pode ver que eu não fico publicando foto com o Bolsonaro todo dia, disputando um pedaço da sua bolsa, enfim, não vou utilizar a expressão, eu converso com o presidente toda semana, sem exceção, sempre conversei, só que eu acredito que você tem que oferecer para a população algo mais do que ser um papagaio de pirata ou um puxa-saco do presidente. Então, não preciso ficar atualizando foto todos os dias. As conversas que eu tenho são conversas que envolvem a minha pauta, e as pessoas conhecem a minha pauta,
elas são muito bem divulgadas para o meu eleitor, principalmente, que é defender o agro, defender a liberdade, liberdade religiosa, liberdade de expressão, direito à legítima defesa, livre iniciativa e por aí vai. Agora também entrou na minha pauta a questão do autismo, de defender as pessoas com autismo e pessoas com necessidades especiais, que é o que eu já faço desde antes de entrar na política. Então, o maior, como que eu vou dizer, o desafio que eu enfrento como parlamentar é que as pessoas acreditem no que eu falei, porque parece que todo mundo somente. Do mesmo jeito que eu falo aqui no Estado, que o executivo não é o foco principal do meu trabalho, pelo menos não enquanto eu não tiver um time pronto e um projeto que acene nesse sentido, e estou amadurecendo para isso mais rápido do que eu gostaria, mas lá o meu interesse é aprimorar, sim, o arcabouço jurídico e dar um pouco de segurança jurídica para o Brasil, e concluo minha fala explicando o porquê de uma maneira muito simples. Carlos, se você não sabe quais são as regras de um jogo, você não tem condição de jogar. E se um país não sabe quais são as regras do jogo desse país, você não trabalha, você não empreende, você não investe, você não desenvolve. Então, a insegurança jurídica, que é o que a gente vive hoje no Brasil, em todos os segmentos, tá? Todos, sem exceção, impõe ao país uma pecha de que é um país subdesenvolvido e vai se manter ali. Então, os tribunais têm boa parte de responsabilidade nisso. Gosto de ressaltar a exceção do Tribunal do Mato Grosso do Sul, que sempre se destaca como um dos mais efetivos e eficazes do Brasil, mas a especial, o STF e o STJ, tem nadado numa sopa de legislações incoerentes e impraticáveis. E te dou um exemplo para fechar a minha exposição. Agora, deputados querem aprovar um aumento de pena do Estatuto do Desarmamento de uma maneira completamente atécnica, e o mais assustador é que o relator é advogado lá do Rio de Janeiro, o projeto de lei 4149, que é voltado, a intenção é atingir os criminosos dos morros do crime organizado do Rio de Janeiro, só que a estrutura legislativa ela só permite atingir o cidadão que tem arma registrada. Então, seria cômico não fosse tão trágico, Carlos. Deputado, o senhor comentando aqui com a gente sobre essa situação, esses desafios, né, que o senhor enfrenta no parlamento, lá no Congresso Nacional, inclusive com alguns colegas, né, de trabalho. Sim. Eu tenho a sensação que já até foi veiculado antes essas informações sobre uma suposta racha no PL, no diretório aqui de Mato Grosso do Sul. Uhum. Como que o senhor analisa essa situação e como que os reflexos em alguns momentos, dessa não concordância com algumas situações que estão acontecendo no PL aqui de Mato Grosso do Sul, como o senhor vê as eleições no ano que vem? O senhor acredita que o PL vai ter, de fato, candidato ao governo aqui de Mato Grosso do Sul? Como o senhor analisa esse cenário para 2026? Olha, eu sou uma pessoa que... o que eu posso te dizer de uma maneira que fique fácil de entender? Eu sou muito bom em cumprir o meu papel. Então, se eventualmente eu trabalhasse aqui com você, você falasse, Paulão, você vai falar por 5 minutos e vai falar do tema tal, dissertar sobre a mosca que vem naquele vinhoto da cana-de-açúcar, tá? Uma coisa bem específica. Cara, eu não vou comentar com você de futebol, eu não vou comentar com você dos buracos na cidade, eu vou falar daquilo, entendeu? Então, enquanto eu fui presidente do partido, eu fui muito claro com todos os players, seja a diretoria lá em cima, em Brasília, as pessoas que são envolvidas direto ou indiretamente, seja com a direita sul-mato-grossense, eleitores ou não, seja com todos os grupos, enfim, eu sou sempre muito claro. Então, como que eu trabalhei? E isso é uma coisa que eu posso falar. Eu deixei evidente para os políticos e diretores, como também deixei evidente para a população que o meu trabalho seria um trabalho voltado para a construção de um partido com viés ideológico definido. Estabeleci só 2 requisitos para figurar nas trincheiras do PL, que era não ter um histórico esquerdista, não ser de esquerda, ser efetivamente de direita, e eu utilizei um critério bem aberto de direita, tá? Não foi uma peneira, na verdade, foi aquela boca de funil de curso online, vamos dizer assim. Você pegava o Raimundo e todo mundo. Eu fui bem amplo. Em resumo, todos que apoiassem Bolsonaro
e tivessem esse apreço pelo presidente Bolsonaro, estava todo mundo abarcado, certo? E aí, o outro requisito foi que não tivesse nenhum passado criminal, nenhum histórico criminal, nenhuma ficha que eu desabonasse. Isso por conta de eu trabalhar com a questão de armas, e você não compra arma se tiver, você quer um inquérito policial contra você. Então você pode ver que notícias como Polon no meu fulano, que tem uma Maria da Penha nas costas, como dirigente de alguma coisa, você não vai ver, porque efetivamente eu fazia um escrutínio para que não houvesse. Então, além disso, eu chegava no município, Carlos, e falava assim, por exemplo, vou usar os municípios que estão aqui, porque vocês podem perguntar para o pessoal que esteve no PL à minha época. Maracaju, por exemplo, um abraço para o seu Wilson, Rio Verde, um abraço para o Kaique aí, Inocêncio William, contador, enfim, todas essas cidades aqui, eu chegava, e todas do Mato Grosso sem exceção, e falava, eu só tenho duas diretrizes que são excludentes. Se vocês colocarem alguém que é bandido, eu vou convidar para que se retire. E se vocês colocarem alguém que é esquerdista e está aqui para enganar a gente, eu vou pedir para que vocês não façam isso e não vou permitir coligação. Fora isso, podem se juntar com quaisquer legendas, desde que não sejam de esquerda, declaradamente de esquerda, e podem fazer o arranjo que vocês quiserem aqui. Eu não vou me meter, porque é histórico aqui no Mato Grosso do Sul as reuniões acontecerem só aqui em Campo Grande, todo mundo senta num sofá caro e negocia a cabeça das pessoas como se fossem objetos. Eu não gosto disso, eu não acredito nesse jeito de fazer política. E assumi esse compromisso pessoal. E a coisa aconteceu, um partido que praticamente não tinha diretórios, em questão de meses, estava em 100% do estado, em todos os municípios sem exceção. A gente conseguiu montar chapas majoritárias em mais de 40 municípios, né? Foi 41, com chapa completa, e nos outros demais chapa de vereadores, proporcional. E fechado as janelas, tínhamos aberto para as negociações. Só que aconteceu que dentro do partido nós temos várias vertentes aqui no Mato Grosso do Sul, e historicamente nós temos um grupo que é muito próximo ao PSDB, e isso não é mérito nem demérito, é apenas uma constatação. Esse grupo caminhou para o PSDB em 2018, caminhou para o PSDB em 2020, caminhou para o PSDB em 2022 e queria caminhar para o PSDB em 2024. E eu, quando assumi, eu falei, gente, então se vocês têm essa pretensão, eu entrego a presidência do partido. O partido não é meu, eu não faço questão, eu estou aqui fazendo um serviço, não ganho nada com isso, muito pelo contrário, gasto bastante tempo e recursos pessoais para que possa executar isso aí, de maneira que, se é do interesse da maioria dos meus correligionários se aliar a um partido de centro-esquerda, né, historicamente centro-esquerda, social-democrata, um dos maiores intelectuais da esquerda internacional, Fernando Henrique Cardoso, isso aí é fato, fiquem à vontade, eu só peço que me tirem do processo e me permitam tocar os 15 a 20 municípios onde eu sei que nós vamos ganhar, porque nós estamos em primeiro nas intenções de voto, e é o pessoal mais aguerrido, é aquele pessoal que eles chamam de extrema-direita, o bolsonarista fanático, que são o quê? Era o perfil que eu procurava de candidato, que eu chamava de velho da van, de maneira carinhosa, que é a pessoa que não é político de carreira, mas que teve muito sucesso na vida privada, então vai trazer uma gestão diferente, né, com viés mais de empresa para o serviço público, né? E eu posso citar alguns exemplos de case de sucesso, como é o Rodrigo Basso, em Cidrolândia, a professora Lourdes, o delegado lá em Pedro Gomes, são pessoas que não são da política, o Dr. Max, lá em Guia Lopes da Laguna. Então, ganharam sem dinheiro, sem histórico político, só com a força da mudança, força do discurso, que é o que eu acreditava que reverteria um resultado que viria de 5 a 20 prefeitos nas majoritárias. Eu acredito que nós faríamos, e faríamos um exército de vereadores se mantivéssemos isso. No entanto, deixei bem claro que, se a ideia fosse se aliar a partidos de esquerda e centro-esquerda, como teve municípios que o PL andou par e passo, embora oficialmente não estivesse alinhado, mas extraoficialmente, oficiosamente, podemos dizer, estava no mesmo grupo do PT, e eu não vou julgar isso é da política, quer fazer, faz, eu só deixei bem claro que eu não faria. E que, se fosse o caso, eu deixei bem claro também, não sou o dono do partido, então, se quiserem me afastar do diretório, não vejo problema nenhum, vou tocar meu mandato, tenho coisa para fazer, e não é pouco, trabalho bastante.
Eu sou, porque pra gente que é mais velho, você é garotão, mas você que tá ouvindo aí que é mais velho, eu sou igual o pai do Cris, pessoal. Eu tenho uns 3 empregos, tá? Eu não vivo da política. Eu tenho minhas atividades privadas, desde antes. Bom, enfim, para transformar uma história longa numa história curta, no último ano, no começo de 24, eu em todas as reuniões eu falava, olha, estou fazendo de forma uma construção ideológica, continuarei fazendo e estou entrego à disposição de todos vocês, caso queiram fazer algo assim. E eis que depois de fechar a janela partidária, eu fui surpreendido. Numa terça-feira eu tive uma reunião com o presidente Bolsonaro, onde a gente estava falando principalmente de Campo Grande, e eu sempre deixei a critério dele. Falei, ó, presidente, tem esses aqui, o senhor, o perfil desse é esse, o perfil desse é esse, o perfil desse é esse. A escolha é por aqui. Eu não vou influenciar. Talvez esse tenha sido meu erro. Talvez se eu tivesse batido o pé e sido um pouco mais autoritário, isso não teria acontecido. Se eu tivesse já fechado as portas para essas coisas e ao invés de ter colocado exclusivamente pessoas que eu não conhecia em vários municípios, por exemplo, teve vários municípios que o diretório inteiro era ligado ao deputado A ou B, e eu nunca busquei isso. Eu falava, ó, junta todo mundo, trabalha todo mundo junto, porque se eventualmente vocês não combinarem entre si, eu vou pedir para sair aquele que não se junta. Eu vou te dar um exemplo. Um amigo meu de infância, companheiro de OAB, é o meu representante em Naviraí, e ele tinha uma diferença com o grupo que geria o PL lá. Falei, cara, só tem duas opções. Ou você junta e faz junto, ou então eu não vou poder mais ter você aí no grupo. Aí ele saiu. Então eu cortei na minha própria carne porque o requisito era objetivo. E hoje eu sei por que que eu trabalho assim. Antes eu não sabia, eu achava que era por conta de formação. Eu já vou te explicar por que que eu sou assim. E dessa construção toda, depois de fechada a janela, eu tive uma reunião na terça-feira com o presidente Bolsonaro, com todo o pessoal daqui, com mandato e sem mandato, que estavam lá presentes. E eu não falo o nome porque eu gosto de preservar as pessoas. Como eu disse, minha diferença é em relação a fatos, não em relação a pessoas. Mas eu falei essa mesma frase na época, pessoas com mandato e sem mandato, e teve algumas pessoas que falaram, por que que não fala o nome, não sei o quê. Então eu quero falar de público agora, eu sei que isso vai chegar até vocês, e eu sei que vocês vão levar esse áudio para o Bolsonaro, como vocês têm feito desde quando aconteceu aquele evento. Leva essa parte aqui também. Eu gostaria que vocês bancassem todas as informações falsas que vocês deram, que culminaram no que aconteceu antes da eleição, e quero deixar claro que, chegando para mim a informação que vocês estão insatisfeitos com o fato de eu não revelar os nomes, eu faço questão de marcar uma nova entrevista aqui e falar o nome de cada um, porque eu não entrei na política para fazer amigo, e vou usar uma expressão que eu aprendi lá no interiorzão. Peço que você tampe os ouvidos. Quem tem medo de obrar, não come. Para quem não entendeu, obrar é uma gíria para o número 2, tá? Eu falo com português mais chulo isso aí fora da rádio, mas eu acho que quem ouviu entendeu. Então, não entrei na política para fazer um clubinho de amigos, nem para conseguir favores pessoais. Eu tenho um propósito muito bem definido, eu sei para que eu fiz isso, eu sei aonde eu vou com isso aqui, então eu não gostaria de transformar isso numa vendetta pessoal, mas se for da vontade de vocês, senhores, confusão só presta grande. Eu nunca tive medo de enfrentar embates, não vai ser agora que eu vou ter. Mas encerrando essa exposição, aí na quarta-feira eu comecei a ser surpreendido por notícias aqui no Mato Grosso do Sul que havia feito esse fechamento, esse alinhamento, e o mais assustador é que as notícias davam conta que tinha sido eu que tinha feito. Fiquei muito surpreso, e eu, como não sou uma pessoa intempestiva, fiquei quieto até entender o que estava acontecendo. Isso foi se repetindo, se agravando na quinta-feira, onde eu publiquei um vídeo mostrando a minha passagem, dizendo que eu voltei na própria terça. E aí eu fui saber que era real, porque até então eu achava que era mentira. Na sexta-feira eu fui notificado de forma unilateral que isso havia sido acontecido, que isso tinha acontecido, e ainda assim eu mantive o silêncio. No entanto, porque o meu feitio é esperar, eu entender o que está acontecendo, analisar o cenário e conversar pessoalmente com as pessoas. Eu não gosto de mandar mensagem nem fazer por telefone. Também por uma questão, como que eu vou dizer, uma limitação fisiológica. Você vai entender por que tudo isso. E aí, cara, o que aconteceu? Na sexta-feira à noite, um dos correligionários, do membro da diretoria do partido, deu uma entrevista dizendo que o acordo tinha acontecido e que tinha sido pelas minhas mãos. Abertamente falou isso.
que era mentira. Essa pessoa sabia que, além de ser mentira, era algo humanamente impossível de acontecer. Lembrando que eu não condeno nenhum ato, porque isso é tudo da política, eu não levo para o coração, eu entendo que isso faz parte, é do jogo. Eu só disse que eu não faria, e eu não consigo quebrar uma palavra. E eu achava que era só por questão de formação de caráter, Carlos, mas na verdade não consigo quebrar uma palavra por conta de uma limitação biológica que eu tenho. E como eu disse, você vai entender, e é. E aí, no sábado, depois de passar a noite inteira fazendo um trabalho de sanitário até, de serviço público, que é exterminar javali, isso é importante para o agronegócio, para a fauna e flora brasileira. Eu matei 3 grandes javalis aqui no entorno de Campo Grande nessa noite. No sábado de manhã eu recebi uma ligação do Magno Malta, perguntando para mim o que está acontecendo aqui. Eu expliquei, ele falou, olha, pô, só tem um jeito de você deixar claro que você não participou disso aí, é você se lançando a majoritária. E eu fiz um vídeo explicando tudo isso, me lançando a majoritária. Então esse é o resumo do que aconteceu. Enquanto presidente do PL, e aí a gente volta naquele ponto que eu falei para você, eu sou muito bom em cumprir tarefas, eu faço aquilo que me foi dado a fazer e não me meto nas coisas dos outros. E isso é muito ruim na política, porque a política é feita de atrapalhar, mais do que fazer o seu trabalho, atrapalhar o trabalho dos outros. Eu não consigo fazer isso. Então, existia o diretório de Dourados, que é do quem conduzia e conduz a presidência é o deputado Rodolfo, e na Viraí também era. Eu não interferia nesses municípios a ponto de não indicar nem vereador. E nunca comentei com ninguém a condução de lá, e nunca questionei, não sou eu que conduzo. Só que os acontecimentos que se deram em relação à gestão do Estado se deram porque outros colegas sempre comentavam a forma de condução em todos os municípios que não geriam. Eu não acho isso correto, entendeu? Eu não faço isso. Eu não me meti no município de ninguém. Então, para fechar o enredo todo, depois desse evento, eu fui afastado da presidência do partido, do diretório, de modo que desde aquele momento eu não me pronunciei em mais nada, não interferi em mais nada, não atrapalhei nem ajudei atrapalhar em nada. Então, quando eu fui afastado do diretório, nunca comentei com ninguém a gestão de nenhum colega. Eles fazem do jeito que eles querem, eles tocam do jeito que eles querem, nem intramuros, nem entre os pares. Então, as pessoas ficaram revoltadas com o que aconteceu e muitos deles até falaram, o Polon está mandando o pessoal falar, está mandando. Não, eu não mando, gente. Vocês parecem que não entenderam ainda. Eu sou um sujeito muito simples, não simplório, simples. E um sujeito simples, de caráter sólido, ele não manda recado, ele fala. Ele não manda entregar, ele vai e entrega. Ele não faz a prazo, é à vista. Então eu sempre deixei claro isso aí. Se eu tiver alguma coisa para falar para você, você não vai ouvir de terceiros. Eu vou te procurar e eu vou falar para você. Então, como eu fiz todo o meu trabalho esperando que ninguém interferisse indiretamente, sorrateiramente nas alcovas contra o meu trabalho, da mesma forma eu não faço isso. Aquela coisa que você não quer que façam com você, você não faz com os demais. Então eu não me meto. Eu particularmente não faço ideia de como foi feito. Não, como foi feito eu sei, mas você pode ver que eu não fiz campanha contra o PSDB aqui na capital, nas eleições municipais, muito pelo contrário, eu fiquei quieto. Fiquei 3 meses em absoluto silêncio. Poderia ter abraçado uma candidata e feito campanha abertamente, não fiz, porque eu jamais vou me levantar contra, principalmente o presidente Bolsonaro. Quando eu não concordo, eu fico quieto. Eu tenho o direito de não concordar, mas eu não tenho o direito de me pôr contra, então simplesmente fiquei quieto, mantive em silêncio. Por uma ironia do destino, eu fiquei doente em todo o processo eleitoral, quase vim a óbito no processo eleitoral. Você me conheceu gordo e eu cheguei aqui com a metade do peso. Eu devo ter perdido a Lorena aqui. Lorena, eu perdi você nesse processo. E eu era. Eita, caiu a cadeira aqui. Eu era bem gordo até. E emagreci quase, quase 40 quilos, né? Agora eu recuperei bastante meu peso, estou com 98, mas eu cheguei aqui pesando 123, 125 às vezes até. Se você olhar minhas fotos, tá com a cara inchada, por isso é uma bolacha.
E então eu não participei do processo eleitoral nenhum. Eu fiz alguns vídeos muito tímidos, onde você vê a minha debilidade no pedindo voto para alguns vereadores. No final do processo eleitoral, onde se afunilou aqui na capital a prefeita, então prefeita, e a Rose Modesto, eu não fiz um pedido de voto, eu fiz uma declaração de voto por uma razão muito simples. E eu já expliquei isso nas minhas redes sociais, mas na rádio vai ser a primeira vez. Eu disse que eu votaria na Adriane Lopes, tá? Por uma razão muito simples. As pessoas estavam dizendo e veiculando que eu votaria na Rose Modesto, porque alguns candidatos que acreditam que são de direita, porque você botar um rótulo em você mesmo é algo muito interessante. Tipo, você pode acreditar que você é hoje no Brasil, que você é um homem, ou uma mulher, um unicórnio. Você não precisa provar que é, só falar que é e tá bom. Então, algumas pessoas que se identificam como sendo de direita, e eu não sou contra isso, você tem toda a liberdade de se identificar do jeito que você quiser, apoiaram uma candidata que era funcionária do Lula, pô. E essas pessoas, talvez por inocência ou não sei dizer o porquê, estavam veiculando que eu também estava junto, porque já que A, B ou C, que abre aspas, são de direita e estavam ali, eu também deveria estar. E aí eu fiz um vídeo deixando bem claro que eu não apoio, não apoiarei e não apoiaria, em hipótese alguma, uma funcionária do Lula. E por essa razão, eu votaria na Adriane Lopes. Foi só uma declaração de voto, você pode ver que eu não participo da gestão, muito pelo contrário, já fiz alguns vídeos fazendo observações técnicas pontuais, nunca críticas pessoais. E também não aproveito das fragilidades da prefeita, eu sei que tem um desafio muito grande, e ao contrário do que as pessoas possam imaginar, eu torço para que dê certo, e dê muito certo, porque isso é bom para todo mundo. Eu moro aqui, meus filhos moram aqui, vocês moram aqui, então, pô, a gente tem que torcer para dar certo, a gente tem que se empenhar para que dê certo, a gente mora aqui. E aí, assim encerrou o meu papel, foi minha participação. Por conta dessa turbulência, eu fiquei uns 8 meses cuidando da minha saúde. Minha filha também, nesse processo, na última semana da eleição do segundo turno, ela quase veio a óbito, ela teve uma septicemia, chegou próximo a uma parada múltipla de órgãos, o fígado quase parou de funcionar, os rins também, por causa de uma inflamação muito grave, fiquei 12 dias sem vê-la. Então eu fui cuidar da minha família e da minha saúde nos últimos 8 meses lá para trás, durante um mês antes do processo eleitoral, toda a campanha eu fiquei quieto, você não me vê fazendo nada. Então, você me perguntou o que eu acho que o PL vai fazer em 2026. E eu vou te dizer, como eu não me meto, não boto a colher na sopa que é dos outros, eu sou legislador, eu sou deputado federal, e eu tenho uma obrigação com os sul-mato-grossenses que votaram em mim, os que não votaram, os que gostam de mim, os que não gostam de mim e os que não me conhecem. Eu sou deputado federal de todo mundo. A essas pessoas eu devo prestar contas. Então, a minha preocupação é atendê-los da melhor forma possível, legislar de forma respeitosa e competente. E eu estudo muito para fazer isso, tá? Como eu digo, não caí de um pé de manga, eu tenho formação para poder entregar isso aí. Eu sei como o processo lá em cima funciona, eu dava consultoria nisso, então é como se eu trabalhasse como perito em alguma coisa e agora eu posso fazer a coisa que eu vendia perícia, né? Que eu prestava serviço de perícia. Então, minha preocupação, eu já tenho coisa o suficiente para fazer. Além disso aí, eu sou produtor rural. Além de ser produtor rural, eu ainda sou advogado em direito agrário e agronegócio especificamente. Faço advocacia nos tribunais, então faço correspondência nos tribunais. O que é isso? Às vezes você precisa do advogado para fazer uma sustentação oral ou levar um memorial, alguma coisa nos tribunais, e eu faço isso em todos os tribunais do Brasil, inclusive STJ, STF, TSE, essas coisas todas. E além disso tudo, eu ainda sou empresário, e além disso tudo, eu sou professor, e também tenho cursos sobre isso tudo aí, e mais uma cacetada de coisa, enfim. E advogo no Brasil inteiro hoje, né? Eu tenho na minha equipe mais de 120 advogados e escritórios espalhados em todos os estados do Brasil, sem exceção. Então, tempo para fazer coisa eu tenho. Coisa para fazer durante o tempo eu tenho. Junto com isso, como eu comecei a cuidar da minha saúde, eu parei de beber, parei de fumar, que eu bebia e fumava.
E minha meta agora é fazer um Ironman, então eu estou treinando, pedalo, 30 quilômetros todos os dias, eu corro, e além disso eu tenho 5 filhos, uma esposa para cuidar. Então, eu não tenho tempo livre e ocioso para ficar cuidando do serviço dos outros e atrapalhando o serviço dos outros. Então, eu me dedico em fazer bem feito o que Deus atribuiu para mim que seja feito, que as pessoas do Mato Grosso do Sul encaminharam para mim que eu pudesse fazer. Perfeito? Então, se você me pergunta, para fechar, como que vai ser o PL em 26, eu não sei, eu não vou atrapalhar, eu só vou contribuir e o que eu puder fazer para que isso seja um processo exitoso e que as pessoas que defendem o presidente Bolsonaro e aqueles ainda conservadores possam ascender e ocupar espaço na política, tudo que eu puder fazer para colaborar com isso, eu vou fazer. Mas eu não participo das construções de bastidor, eu não dou palpite positivo nem negativo, eu simplesmente fico olhando e esperando a verdade aparecer. Afinal de contas, a gente crê que é a luta do bem contra o mal, então não faz o menor sentido eu falar em cima do púlpito ou ser num discurso, é a luta do bem contra o mal, e vamos, e não sei o quê, e me aliar com os vendilhões do templo, me alinhar com pessoas que têm ficha criminal, me aliar com pessoas que têm um histórico duvidoso. Eu acho que é um mínimo incoerente e com Deus não se brinca, não é verdade? Então, são coisas que eu acredito fortemente, que é o João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará, a verdade ela vem à tona. E creio também no Romanos 8,28, todas as coisas concorrem para o bem dos que amam a Deus. Eu efetivamente amo a Deus e acredito que ele conduz a história de uma maneira muito peculiar, de maneira que espero que o partido tome as melhores decisões para o Brasil e para o Mato Grosso do Sul, e o que eu puder fazer para colaborar com isso, direto ou indiretamente, eu farei. Agora, como eu não me foi dada a incumbência de executar esse trabalho, eu não interfiro. Perfeito. Eu conversei com o deputado federal Marcos Polon, aqui no Giro Estadual de Notícias. Deputado, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Peço desculpas por ter feito de uma pergunta só um podcast, não deu para responder Tem muita nada. coisa para falar, né, deputado? Tem muita. Não, é que essa história já é antiga, eu já falei bastante na internet. É como você perguntou, acho que só você que não sabia. Desculpa, foi uma brincadeira. Não falo isso com maldade, sabe? Claro. Mas como eu disse para você, eu não me furto a responder nada. Se você me perguntar qualquer coisa, por mais polêmica que seja, por mais, vai ser desconfortável, eu vou responder. Eu nunca mandei um briefing para a imprensa, perguntem isso, evitem isso. Não, as perguntas que você quiser, em absoluto. Eu vou responder, porque e aí eu vou fechando aqui, me despedindo das pessoas. Sempre quando eu falei, você vai entender porque eu vou lá, por que eu sou assim. Eu fui procurar um auxílio médico para entender por que eu sou assim. Por que eu tenho essa rigidez cognitiva? Eu não consigo quebrar a palavra, eu não consigo fugir de uma resposta. Eu sofro de sincericídio crônico. E aí eu fui diagnosticado com espectro autista e por conta dessa condição biológica, desse transtorno, eu vejo o mundo de uma forma um pouco diferente da pessoa neurotípica. E dentro do espectro autista é tudo muito... A coisa tem que ter lógica, tem que ser racional. E por isso eu não me furto a responder absolutamente nada. Na política isso é horrível. Eu não consigo fazer conchavos, eu não consigo fazer três cantos, eu não consigo mentir deliberadamente, não consigo criar um cenário que não existe. E eu achava que isso era só por questão de caráter, porque na minha concepção uma pessoa de caráter age assim. E hoje eu sei que além de ser uma questão de caráter, também é uma característica fisiológica, o meu cérebro é biologicamente diferente, mas eu acredito que eu tenho superado as limitações que o autismo me impôs e consegui construir uma carreira de sucesso. De maneira que eu me coloco à disposição de todos do Grupo Feitosa, mando um beijo no coração para todos que nos ouvem e reitero que, como da primeira vez, é um prazer muito grande estar aqui. O estúdio de vocês é extremamente agradável, a estrutura de vocês é muito bonita. Você que não conhece, eu recomendo conhecer, porque